Além de serem considerados dois dos melhores jogadores do mundo, Neymar Júnior e Kylian Mbappé são jovens magnatas que já ganharam muito dinheiro ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar quem vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Kylian Mbappé versus Neymar Júnior. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round. Imóveis. Os dois jogadores não economizam na hora de investir em um bom lugar para morar. Mas qual será que possui os imóveis mais luxuosos? Kylian Mbappé, por exemplo, especula-se que atualmente ele tenha comprado um imóvel localizado em Neuilly-sur-Seine, um bairro super exclusivo e frequentado por várias outras celebridades. Nas redes sociais, Mbappé já compartilhou com o público alguns registros dentro de sua residência. De acordo com o que foi mostrado, é possível ver que a decoração da casa é baseada em tons neutros e cremes com acabamentos clássicos em madeira que parecem ser bem luxuosos. Acredita-se que há no imóvel até uma piscina para o jogador relaxar. E segundo foi noticiado na mídia, o jovem atacante investiu quase 50 milhões de reais para adquirir essa propriedade. Enquanto isso, Neymar é dono de dezenas de imóveis no Brasil. Um deles fica localizado em Itapema, no edifício Vila dos Corais, um prédio de frente para a praia com uma bela vista para o mar. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é enorme, possuindo cerca de 1.400 metros quadrados, o que é mais que suficiente para quando ele quiser se hospedar com seus amigos. E para adquirir essa bela propriedade, Neymar precisou desembolsar em torno de 5 milhões de reais. Já a mansão mais famosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no estado do Rio. A deslumbrante casa fica situada em um terreno de mais de 1 hectare, onde possui um heliponto que é o principal meio de transporte para chegar no imóvel. O local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com os seus parceiros, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. Na propriedade do imóvel existem espaços bem interessantes como quadra de tênis sintética, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, salas de cinema, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3.000 garrafas, jacuzzi integrada à sauna, entre muitas outras coisas que só uma mansão milionária pode oferecer. E de acordo com o que foi noticiado na época, Neymar precisou desembolsar cerca de 25 milhões de reais nessa incrível mansão. Mas o apartamento mais sofisticado do jogador no Brasil, sem dúvida, é a sua cobertura quadriplex no Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. Trata-se de nada mais nada menos que o prédio mais alto de toda a América Latina, possuindo 81 andares e mais de 277 metros de altura. Esse empreendimento é tão grandioso que é a construção brasileira com a maior concretagem já feita, sendo considerado a maior obra residencial do país. E claro que os apartamentos nesse edifício estão à altura de toda a sua imponência. Todos os apartamentos possuem uma vista panorâmica, que é o grande diferencial do imóvel. E quando o jogador quiser se divertir, é preciso sair do empreendimento, já que possui uma enorme área de lazer luxuosa com mais de 1 hectare com um serviço de hotelaria 6 estrelas. E para adquirir a cobertura quadriplex no edifício mais alto do país, Neymar precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é avaliado em torno de 31 milhões de reais. E com tudo isso, não restam dúvidas de que Neymar Júnior vence disparadamente esse round. Ponto para ele. Segundo round. Carros. Os dois atacantes possuem dinheiro mais que suficiente para usufruírem de qualquer carro que quiserem, mas qual será que gosta mais de ostentar? Mbappé, por exemplo, já foi visto saindo de um Volkswagen Tiguan, um SUV com design moderno, cujo preço dos modelos mais novos e completos chegam a custar mais de 200 mil reais. O jogador também já postou fotos em um Volkswagen ID.4 Cross, um veículo 100% elétrico com design futurista. O carro é equipado com uma bateria que lhe permite ter autonomia para mais de 500 km, podendo chegar a custar 260 mil reais.
Ele também já postou uma foto saindo do Audi, que parecia ser do modelo A6 Avant, um veículo com design de perua, que os modelos mais recentes custam por volta de R$300 mil. Subindo o preço, ele já foi visto em uma Mercedes que parecia ser do modelo GLE, um SUV de luxo capaz de oferecer muito conforto e segurança, avaliado em torno de R$415 mil. Subindo um pouco o preço, o jogador possui um Volkswagen Multivan, um veículo ideal para quando ele quiser se locomover com mais espaço e conforto, tendo seu preço estimado em aproximadamente R$450 mil. Ainda mais caro, Mbappé já foi visto em um Volkswagen Touareg, outro SUV da marca alemã, ainda mais robusto e espaçoso, avaliado em cerca de R$570 mil nos modelos mais recentes. Outro veículo super confortável que o francês possui é um Mercedes-Benz Classe V, um enorme carro capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros. E para usufruir desse confortável carro da Mercedes, pode ser necessário investir até R$780 mil. E apesar de Kylian Mbappé não possuir carteira, diversas fontes especulam que ele seja dono de uma Ferrari SF90 Stradale, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com um supermotor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 340 km por hora. E talvez seja por isso que um 0 km pode chegar a ultrapassar a cifra de R$3 milhões. Enquanto isso, o Neymar já foi dono de um Audi Q5, um belo SUV que ganhou de presente da montadora, que era patrocinada do time que ele jogava na época, o Barcelona, um veículo avaliado em torno de R$285 mil. Subindo um pouco o preço, ele já teve um Audi RS7 Sportback Performance, que foi outro presentinho que ele ganhou da Audi enquanto jogava no Barça. Dessa vez, o mimo custou um pouco mais caro, girando em torno de R$620 mil. Ele também já foi flagrado com um Audi R8 Spider, um belo conversível capaz de chamar muita atenção por onde passa. O preço desse carro é avaliado em torno de R$780 mil. Já uma de suas grandes conquistas foi a aquisição de uma Ferrari 458 Spider, um deslumbrante carro que é o sonho de muitas pessoas e que não foi diferente com o Neymar. E para ter esse belo automóvel, o jogador precisou investir cerca de R$1.300.000. Outra Ferrari ainda mais luxuosa que ele já apareceu foi uma do modelo GTC4 Lusso, um super carro que, apesar de valer uma fortuna, já fez Neymar passar um perrengue quando a chave do automóvel não estava funcionando direito. E para passar um perrengue chique desses, pode ser necessário investir mais de R$1.500.000 no veículo. E algumas fontes na internet especulam que o carro mais caro de Neymar é um Maserati MC12, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km em apenas 3,8 segundos e custa em torno de R$7.800.000. Ou seja, não há dúvidas de que Neymar Júnior vence mais uma vez. Ponto para ele. Terceiro round. Aeronaves. Na hora de se locomoverem para os diferentes lugares do mundo, os dois craques utilizam boas aeronaves. Quando Mbappé foi assinar o seu contrato com o PSG, por exemplo, ele exigiu ter um jato particular para usar quando quiser, algo que, apesar de ter sido negado, isso não impediu que ele alugasse por conta própria aeronaves super modernas. Entre as aeronaves utilizadas pelo jogador está, por exemplo, uma do modelo Bombardier Challenger 350, uma das aeronaves mais utilizadas em voos corporativos do mundo. O interior da aeronave é bem elegante e confortável, ideal para atender às necessidades do craque francês. E para desfrutar de todo esse luxo, pode ser necessário desembolsar cerca de R$36 mil por apenas uma hora de voo. Enquanto isso, Neymar é dono de vários brinquedinhos nada baratos. O primeiro helicóptero que ele teve foi do modelo EC-130B4, um mimo que na época estava avaliado em torno de R$8.800.000. Ele também já foi dono de um jatinho do modelo Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave é bastante moderna e tem capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo muito conforto e luxo, não sendo à toa que está avaliada em torno de R$15 milhões. Mas o jatinho mais caro de Neymar é a do modelo Cessna Citation, um jato executivo americano de médio porte bastante sofisticado. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de transportar até 12 pessoas com uma autonomia de voo de mais
mais de 5.000 quilômetros. E para poder usufruir dessa incrível aeronave, algumas fontes dizem que o menino Ney precisou investir em torno de 36 milhões de reais. Já em 2019, ele resolveu adquirir um dos helicópteros mais modernos e luxuosos que existem. A aeronave do jogador é a do modelo H-145, um helicóptero com capacidade para até 10 passageiros. E para deixar esse brinquedinho com a sua cara, ele fez questão de customizar os bancos com o símbolo do Batman. E segundo o que foi noticiado na mídia, para adquirir esse helicóptero, o menino Ney teve que desembolsar cerca de 50 milhões de reais. E mais uma vez, Neymar vence o round de goleada. Ponto para ele. Quarto round. Luxos exagerados. Sendo dois dos jogadores mais bem pagos do mundo, não é surpresa para ninguém que os atletas usufruem de uma vida muito luxuosa. Kylian Mbappé, por exemplo, possui uma equipe pessoal que inclui um motorista particular, um guarda-costas e até um assistente pessoal sempre à sua disposição. Um mimo que custa mais de 2 milhões de reais por ano. Já na hora de andar bem vestido, ele também não parece gostar de economizar. Mbappé já foi visto com diversos relógios caríssimos, como Rolex Yachtmaster de 70 mil reais, Millennial Pink Hublot Big Band de 108 mil reais. Hublot Big Band 100 Bluetooth de 125 mil reais. Hublot Spirit of Big Band King Gold de 220 mil reais. Hublot Big Band único Red Sapphire de 460 mil reais. E até um Hublot Rainbow Watch de inacreditáveis 490 mil reais. Já Neymar, além de também usufruir desses luxos, ele possui ainda um belo iate para curtir o litoral com seus amigos. A embarcação do atleta é do modelo Azimuth 78, fabricado pela conceituada marca italiana de barcos Azimuth Yachts. O iate possui 3 andares e 25 metros de comprimento, suficiente para receber todos os seus convidados. E se Neymar quiser passar alguns dias a bordo, existem 4 suítes que oferecem muito conforto. E o preço que ele precisou investir para ter essa embarcação foi a modesta quantia de 15 milhões de reais. E não restam dúvidas de que Neymar Júnior leva esse round. Ponto para ele. Quinto round. Fontes de renda. Além de receberem um enorme salário como estrelas do Paris Saint-Germain, os dois craques do futebol também possuem outras fontes de renda. Kylian Mbappé, por exemplo, pode ser considerado uma das maiores promessas da nova geração do futebol. O jovem virou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é o francês com a maior quantidade de seguidores do seu país. Somente no Facebook ele conta com mais de 15 milhões de seguidores, mas é no Instagram que Mbappé realmente se destaca, possuindo mais de 70 milhões de pessoas que o acompanham diariamente. E é claro que, por ser tão famoso, Mbappé consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para a qual o atacante já fez publicidade estão, por exemplo, Oakley, Christian Dior, PlayStation 5, Hugo Boss, FIFA, entre muitas outras. Somente sendo embaixador da relojoaria de luxo suíça Hublot, por exemplo, estima-se que Mbappé recebe por volta de 8 milhões de reais por ano. Já sendo patrocinado pela empresa de produtos esportivos Nike, algumas fontes dizem que o seu contrato gira em torno de 25 milhões de reais anuais. Estima-se que, somando todos os seus patrocínios, ele receba algo em torno de 78 milhões de reais por ano. Nada mal, não é mesmo? Já Neymar Júnior é considerado uma das celebridades mais polêmicas e famosas do mundo inteiro. A figura dele é tão poderosa que somente em seu Instagram, por exemplo, ele possui um dos perfis mais seguidos do mundo, rumo a atingir os 200 milhões de seguidores na plataforma, onde ele aproveita para fazer publicidade para grandes empresas como Diesel, Red Bull, Airbnb, Nike, entre outras. Somente seu contrato com a Puma, por exemplo, estima-se que ele receba mais de 100 milhões de reais por ano. E apesar dos dois receberem muito dinheiro, Neymar possui maiores fontes de renda. Ponto para ele. Sexto round. Fortuna. Sendo considerado dois dos melhores e mais bem pagos jogadores de futebol do mundo, é claro que eles já acumularam um gigantesco patrimônio. Mas qual será que ganhou mais dinheiro ao longo de suas carreiras? Quando Mbappé tinha por volta de 17 anos, por exemplo, estima-se que ele possuía um salário que girava na faixa de 5 milhões e 700 mil reais por ano.
o que, apesar de ser um excelente salário para um jogador tão jovem como ele, está muito longe da quantia que ele recebe atualmente. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Kylian Mbappé se multiplicou dezenas de vezes, para hoje atingir um patamar que o coloca na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somado aos bônus por desempenho que chega a quase 145 milhões de reais por temporada. E se juntarmos a quantia que ele recebe com seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 200 milhões de reais por ano. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque, segundo especialistas em futebol, Kylian Mbappé está no topo do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, sendo estimado em cerca de 180 milhões de euros, equivalente a quase 1 bilhão de reais. O que tudo indica que, se ele continuar jogando bem como ele está, provavelmente será ainda mais valorizado. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam que ele já tenha atingido a faixa dos 780 milhões de reais. Não muito distante, Neymar também é uma estrela que teve o seu salário crescendo exponencialmente conforme ia fazendo sucesso. Durante sua infância, o craque brasileiro teve uma vida muito humilde, para hoje se tornar um dos atletas mais valiosos do mundo. Para se ter uma ideia, em 2017 ele se tornou a transferência mais cara da história do futebol, com a sua venda multimilionária ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, que equivalem em cerca de 1 milhão e 160 milhões de reais. E não é à toa que ele é dono de um dos maiores salários do futebol mundial, recebendo por ano cerca de 400 milhões de reais. E se juntarmos os valores que ele recebe com seus patrocínios, essa quantia pode chegar a mais de 500 milhões de reais. E mesmo que ninguém saiba qual é o valor da fortuna acumulada pelo jogador, algumas fontes estimam que Neymar Júnior já tem atingido um patrimônio líquido superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, apesar dos dois já terem ganhado muito dinheiro, Neymar ganha mais uma vez. Ponto para ele. No final dessa batalha, temos nenhum ponto para Mbappé contra 6 pontos para Neymar, que vence de goleada essa disputa. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.